Eu gostaria de dizer a você, e vou fazer uma afirmativa, que o Evangelho, ele é estrategicamente brecado, impedido por conta de calúnias. Eu vou trocar a palavra calúnia pelas palavras de Paulo. Paulo vai falar sobre sofisma. E é nessa palavra que nós vamos andar hoje, sobre sofisma. Vivendo para anunciar as virtudes, como fazê-la? Quando eu peguei esse tema a semana passada, e hoje era a pastora Ana que era para pregar, e ela tinha que estar, foi pregar ontem, amor, me ajuda, e aí, tá bem? Aí fala com aquele jeito, sabe? Sabe? Aquele jeito. Mulher sabe como virar o pescoço, não é? Bom. Mas todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, então, vamos lá. E tudo que vier nas suas mãos para fazer, fazei-o. São princípios. Veio na mão, faça. Deus mandou, faça. Nem que você acha que não é. Mas veio, vai que tem bênção. Eu gostaria então de dizer que em 1 João 1,29, quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, olha que diz o final do texto, continua em trevas. Vou dizer, não se converteu. Quem afirma estar na luz e odeia seu irmão, continua nas trevas. Continuando os textos, Romanos 10, 13 e 15 diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como são belos os pés, e aí lá para o finalzinho, os pés dos que anunciam as boas novas. Esse versículo tem 4 nãos. Eu só reduzi aqui para ganhar um pouquinho de tempo. Tem 4 não ouve, não tem quem pregue. O texto então, de 2 Coríntios 10, 4 e 5, e aqui eu vou usar a tradução ARA, e que diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais. Olha, presta atenção. As armas que nós temos, 10, 4 a 5. 2 Coríntios 10, 4 a 5. Veja, as armas da nossa luta, da nossa milícia, não são carnais, e sim poderosas. Repete comigo: poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando nós, sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Provérbios, capítulo 25, verso 15 diz: com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra os ossos. Nós vemos que o sofisma, meus irmãos, é algo que tem a ver com o ego. E eu vou discorrer um pouquinho mais. Eu ainda estou aqui no preâmbulo, a gente vai descer um pouquinho mais. Mas vivemos num tempo em que muitos estão mantendo contratos com o próprio ego. Esse ego substitui a palavra de Deus e despreza o conhecimento do Espírito Santo. Nós vamos ver aqui sofismas atrapalharam a obra de Deus. Sofismas
atuaram como lá em Jeremias capítulo 23, eu não vou ler o texto, mas 16, 17, verso 21, 22. E o Senhor está dizendo: não deis ouvidos às palavras de profetas, não dê ouvido para esses conselhos. O Senhor está dizendo que a sua igreja, o Senhor está falando para a Ágape, e a Ágape está iniciando uma nova jornada. A Ágape está iniciando os seus pequenos grupos, a Ágape está se organizando, e o Senhor está dizendo: há sofisma que matam os meus profetas. Há vozes que me citam, mas não me ouvem. Falam de mim, mas não me ouvem. Há altares levantados, mas não tem fogo, não tem poder, não tem graça. Meus irmãos, olhamos para a sociedade, para as igrejas. Há muitas igrejas, ministérios cheios de sons, cheios de luzes, cheio de sons, mas vazio de renúncia. Vazio de renúncia. Fala comigo: renúncia. E quando o Senhor fala de renúncia, Ele fala de renúncia, Ele corta na carne. Aquele que não negar, aquele que não despreza pai e mãe, não é digno de mim. É na carne, Ele vai profundo, na intimidade. Eu não quero carne mastigada, eu quero teu louvor, eu quero tudo de você. Antes que o fogo volte ao altar, precisa então ser restaurado. Precisa ter restauração. Antes da restauração, meus irmãos, é preciso romper contrato com o ego. Precisa ter renúncia. A renúncia que você faz é o golpe fatal, é a quebra do engano, e reacende a presença. Quando você renuncia aquilo que o Senhor diz, enganoso é o coração do homem. Quando você renuncia, você toma uma atitude, você dá uma pancada, você diz não, e o Senhor diz que o teu não tem autoridade. Porque se tem algo que você tem, é autoridade, e o Senhor diz que nós temos autoridade para repreender Satanás. Você pode não conseguir evitar o adultério. Por quê? Porque você se deixou envolver. Então o Senhor diz: resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Agora, quanto ao adultério, meu amigo, é falta de fogo no altar. Falta de fogo no altar. Aí é outra coisa. Então hoje, o que o Espírito Santo está colocando para nós, está dizendo, e aqui essa mensagem é para alinhar a nossa igreja, é para dar um alinhamento, é para dar uma direção para a igreja. E o Espírito Santo faz a seguinte pergunta para nós: você ainda está mantendo contratos com o seu ego? Ou está renovando a sua aliança com Deus? Colocado esse preâmbulo, quero iniciar a introdução. Quando Paulo fala aos Coríntios,
ele está enfrentando, ele está chegando na igreja, ele está vendo na igreja, uma igreja o quê? Dividida. Entre a voz do Espírito e a voz do engano. E a palavra do Senhor, que até numa família, quando não tem a unidade, casa dividida não subsistirá. E a igreja de Jesus não subsistirá dividida. O povo de Israel se perdeu no caminho, dividiu, norte e sul. Depois se dividiram entre si mesmo. E depois já não existiu mais. Todos escravizados. Se não fosse a misericórdia do Senhor fazer com que fumegasse ou que levantasse de uma raiz tombada para restaurar, nós não teríamos Jesus. Quase que o projeto, quase aqui entre aspas, do Senhor de restauração de toda a humanidade ia por água abaixo. E tudo por quê? Porque havia sofismas. Então Paulo está falando que está havendo vozes que não podem ter. Falsos mestres haviam se infiltrado na igreja, questionando a autoridade apostólica, distorcendo o evangelho, com discursos sedutores, inteligíveis, com aparência de sabedoria, cheio de lógica humana. Mas isso é real. Mas vazios do poder do Espírito Santo. Quero dizer para você, quando você ouvir alguma coisa, primeiro certifique se é cheio do Espírito Santo. Entre para a palavra. Cuidado para ser enganados. Maria vai com as outras. Que me perdoem as Marias, mas é o ditado que é assim, não é? Então, não dá para consertar, já era. Mas os infiltrados sempre acontecem. Eu estava aqui sentado, o pastor Cláudio estava lendo o texto, falei, rapaz do céu, o sofisma de Davi. Por orgulho. Misericórdia. Eu, por conta desse texto, eu pego o princípio, eu falo sempre, pastor Cláudio, eu não quero nem saber quem dizima e quanto entra. Eu só quero saber que pagou as contas. Deu certo, Deizinha, está lá, eu recebo para assinar, está indo, beleza, tá. Não quero nem saber. Porque você e Deus, e acabou. E eu tenho que andar pela fé. Eu tenho que saber que no final do mês Deus vai nos honrar. E sempre nos honrou. Sempre nos honrou. Nos últimos 5, 6 anos, pastor Cláudio começou, acho que 5 anos, 4 anos, começamos gestão. Sua gestão no gestor ali. 5 anos. Nós começamos depois que pagamos tantas coisas aqui, aí passamos a trabalhar algumas coisas que foi ficando de lado, por conta de coisas que a gente tinha para pagar, que não era pouco. E chegamos nesse ano, não devemos
para governo. Acho que foi em agosto que nós terminamos, né, Deise? Com o governo. Devemos imposto de renda, os impostos estão em ordem, está tudo organizado. As escrituras que estavam precisando dar uma resolvida, o pastor Cláudio já resolveu. Está zerado. Sabe o que é isso? Papai dando graça, sabedoria para todos nós. Então Paulo percebeu que tinha um problema ali. Assim como João, 1 João vai colocar que chama um Diótrefes. Uma vez eu preguei sobre Diótrefes, preguei lá em São Paulo, num seminário estadual para os homens, e eu preguei sobre Diótrefes. Aquele homem, dentro daquela comunidade, ele queria ter o direito de primazia, ele queria ser o bom da boca, e mandava a carta, ele não recebia, ele não aceitava e ficava minando a igreja, falando mal dos seus líderes. Então Paulo percebe que o problema não estava apenas fora da igreja, mas dentro da mente e do coração das pessoas. Esses raciocínios que são chamados de sofismas, produzem um cristianismo sem cruz, um cristianismo sem fé, um cristianismo sem obediência, um cristianismo sem verdade. Mas o evangelho não vai dialogar em hipótese alguma com engano. Pelo contrário, o evangelho destrói todo sofisma, como Paulo está dizendo, que é poder de Deus para destruir fortalezas, sofismas. Ele destrói. Então a cruz, meus irmãos, é o lugar onde toda mentira é desmascarada. Satanás foi desmascarado na cruz. O enganador foi desmascarado na cruz. Toda altivez se dobra diante da verdade. Toda altivez. Então, o evangelho, ele vai destruir sofismas. Mas para destruir sofisma, a igreja precisa ler a Bíblia. Você só é levado pelo engano porque você engana-se a si mesmo. O evangelho é poder que rompe fortalezas mentais, espirituais e relacionais. Ele não discursa, é vida em ação. Sofisma tenta diluir o evangelho, transformando em um discurso psicológico ou social. Mas o evangelho puro, ele revela que o Senhor, ele é absoluto, ele não é relativo. Ele é absoluto na nossa mente e no nosso coração. Jesus, preparado para enfrentar a cruz, sai do deserto. Quem ele encontra? O pai do sofisma, Satanás. Sai do deserto e dá de cara com quem? Diabo. Satanás esperou a fraqueza física de Jesus para lançar sofismas espirituais. E como ele fez isso? Presta atenção. Ele usou a Bíblia. Satanás usou a Bíblia. Mas
atrás do uso da Bíblia, a intenção era errada. Ele negou a palavra? Não, ele não negou a palavra. Então ele está certo, ele não negou a palavra, certo? Ele falou da Bíblia, não falou? Também está certo, não está? Não é assim que a gente encara alguém falando da Bíblia? Fala da Bíblia, mas com intenção errada. Ele distorceu a palavra. Por isso que a igreja ágape precisa estar preparada para combater todo o sofisma. Por quê? Porque o sofisma, Cícero, impede você de ouvir o Evangelho e impede de você proclamar o Evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? Não há quem pregue porque está vivendo numa celeuma, com vários tipos de pensamento. Sofisma, meus irmãos, é o raciocínio que se levanta antes do pecado. Antes do pecado. É como você desejar matar alguém, mas não mata. Você é criminoso? Não. Você pode ser criminoso porque pensou? Também não. Não é isso, Fernando? Tem um juiz aí, então tá. Estou falando certo. Você pensou, mas não fez. Quando nós olhamos que o pecado vem, que o sofisma vem antes, toda a elaboração, todo o trabalho de Satanás é exatamente começar a tecer em você um sentimento que vai matando você, vai acabando com você. Então, a mentira pensada antes de ser dita, antes do fogo da língua, há fogo nos pensamentos. Você já deve ter falado, eu não estou aguentando, eu estou muito triste, eu estou isso, eu estou aquilo, eu estou não sei o que, eu estou não sei o que. Começa na mente. Tiago vai falar isso, não dá para entrar, mas como é o processo de você pecar. Sofismas internos, insuficiência, autossuficiência, culpa, postergação, falsa paz, eles são sofismas internos. Sofismas espirituais, tem. Graça sem arrependimento, prosperidade sem santidade, tolerância sem verdade, evangelho social, adaptação cultural. A igreja se acomoda como um caminhão carregado de batata às condições que o mundo lhe impõe. É a sociedade que vai dizer o que tem que ser. Mas está todo mundo fazendo, mas agora é assim mesmo. E você começa a usar esse tipo de argumento para se defender da responsabilidade de matar a tua carne. Renúncia, que liberta e restaura o altar. Terceiro aspecto. Renunciar, meus irmãos, é rasgar o contrato. Quando a gente olha para Saul fez o quê? Sofisma. Só que ele não só pensou, ele agiu. Perdeu a bênção, perdeu a coroa.
tipo de outro sofisma que rebenta. Amã, que articulou para matar todo o povo de Israel. Esse é clássico. Se tem um sofisma clássico, vai lá para o livro de Esther. Ele tentou destruir o povo de Israel com uma conversa boa, interessante, com cara de verdade. Meus irmãos, renunciar é rasgar o contrato do ego, é renovar a aliança com a cruz, é renúncia, é quebrar totalmente, quebrar completamente o teu eu. Para que dizer? Dizer que eu não mais viva, mas Cristo vive em mim. Meus queridos, rapidamente, gostaria de dizer para vocês que sofisma é o raciocínio que se levanta antes da fofoca. Antes de virar fofoca, já virou um mecanismo aqui dentro. Mentira pensada antes de ser dita. Tiago vai dizer que a língua é fogo que contamina o corpo inteiro. A igreja é corpo. Nós somos membros que vivemos para ter uma unidade em Cristo. Quando nós estamos juntos, forma uma unidade em Cristo. E Paulo então nos ensina que devemos anular. Você tem que acabar com. Você tem que perceber quando você está se sabotando. E está aí, não, mas eu acho isso, eu acho aquilo. Meu irmão, eu vou dar uma receita, não acha nada, pelo amor de Deus. Se você não tem o objeto, se você não tem aquilo que é real, sai fora. Ah, mas eu pensei, dizia meu pai, de pensar morrer um burro. Esse é antigo, hein, gente? Ó, só ri quem é antigo. Ó, que eu já estou com 70, né? Mas é o que dizia, né, Áureo? Teu pai falava assim para você também? De pensar morrer um burro? Falava. Mas a gente tem que ficar na palavra. Ah, o que você acha? Eu não sei, vou julgar. Se a palavra diz para não julgar, eu vou julgar. Quando eu começar a julgar, o pressuposto do julgamento é sofisma. Eu tenho que argumentar comigo mesmo para tecer uma ideia, que é um julgamento. Porque eu não tenho, claro, ali não tenho. Eu só tenho uma ideia. E quando você, pelo amor de Deus, se você tem uma ideia, não solta, cara, é sua, guarda para você. Se você não tem fundamento na ideia, naquele pensamento, se aquilo não tem fundamento, não tem nada, só é uma ideia, guarda para você. Ah, mas porque eu pensei, de pensar não, cara, pelo amor de Deus. Como que você solta? Ah, mas eu achava. Não solta achos. Não solta. Fica com você. Elocubra dentro de você. E você mesmo, dentro de você, coloca o crivo da verdade. Isso é engano. E fica quieto. Olha, eu acho assim, sabe? Não é que eu sei direito, mas eu acho que pronto, já era. Já contaminou o corpo. Já contaminou a família. Já contaminou a empresa.
isso se levanta contra o conhecimento de Deus, se contrasta com a palavra de sabedoria que vem do Senhor, a autoridade que vem do Senhor, palavra. Meus irmãos, nós precisamos entender que somente o Senhor. Eu queria dar alguns exemplos de sofismas que impedem as pessoas de ouvir, pregar, de vivenciar a palavra, né? E é interessante, né, pensar sobre sofismas internos. Sofismas internos, coisa que está aí. Aí eu acabei de falar de elucubração. Quando você acha que você é autossuficiente, não, tudo bem, está tudo certo. Você vai dizer assim: não, Deus não pode me usar, eu isso, eu aquilo, e você dá desculpa. Não, eu estou muito mal. Eu vou dizer para você que a base bíblica, para você que se acha tão coitadinho para não ouvir a voz de Deus, tão coitadinho para não fazer a vontade de Deus, dizendo assim: não, eu sou um pobre pecador, ou eu sou um muito pecador, por isso eu não vou fazer. Vou dizer para você que Deus, lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 27, o Senhor Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar sábios. Por favor, louco, se manifeste e vá em frente. Abandone essa conversa de que não, eu não estou tão bem assim que Deus possa me usar. Deus te usa sempre. Outro sofisma de autossuficiência: eu não preciso mudar, estou muito bem assim. Meu Deus, quantas vezes a gente ouve isso? Estou muito bem assim, não preciso mudar nada. Mas o Senhor está dizendo para você: se você confessar o vosso pecado, Ele é fiel e justo para te perdoar o pecado. Ele diz também que o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Tem um outro tipo de sofisma que é postergar. Um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou obedecer. Como que alguém pode dizer isso, que um dia vai fazer e um dia vai obedecer? O Senhor está dizendo que é hoje. Faça hoje. Mas você fica argumentando. Isso são sofismas que te afastam. E postergar é pecado. Hebreus 3,15 diz: por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como na rebelião. Então, quando você endurece, quando você se fecha para fazer a vontade de Deus, é rebelião. Sofismas internos acaba com você. Já viu aquele sofisma interno que quando você chega em casa, você ficou pensando um bocado de porcaria e chega em casa com raiva, com isso, não fala nada, fica bravo, e você fica bravo com o gato passa, você chuta, o cachorro passa, você chuta, passa o filho, você grita com a esposa, ou a esposa chega, o marido chega, a esposa já está brava, já não sei o quê. Mas aonde está esse diálogo? Está dentro de você, são diálogos internos, são sofismas. Na sua mente, batalha na tua mente. Onde você acha que a batalha ocorre? Na tua mente. E aonde que você tem que dizer não? Na tua mente. E para quem você tem que dizer não? Para você. Eu tenho que dizer para mim. Porque a batalha, essa batalha não começou hoje. E nem começou quando você nasceu. Essa batalha começou no Éden, na portinha, quando Satanás jogou uma meia verdade. Não, você sabe que não vai te acontecer nada. Pode pegar o fruto aí, come o fruto. E eles então foram enganados por um sofisma, pelo pai do sofisma. Os sofismas
eles bloqueiam o perdão e o amor. Vozes que distorcem o Evangelho. Efésios 4, 31, 32, livrem-se de toda amargura, indignação, e ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus os perdoou. Isso é, anda a milha com Ele, vai até onde Ele fala assim: cara, não adianta andar do meu lado, eu não quero. Ok, foi o que fez. Quem? O jovem que falou: Senhor, como que eu posso herdar a vida eterna? Olha, faça isso. Não, até aí não faço. Aí me segue. Não, aí já não vai dar. O meu ego não vai suportar dar tudo que eu tenho. Mas Jesus não estava atrás da riqueza dele. Não estava. O Senhor estava atrás do coração dele. Então o sofisma, meus irmãos, convence o coração ferido a guardar ressentimentos como forma de justiça. Imagina que eu vou perdoar. De jeito nenhum. Não faço isso. Não faço. Que não perdoa. Aquele relógio está certo? Tá. Ok. Então, quem não perdoa, alimenta sofismas. Fala assim: se eu não perdoar, eu vou alimentar sofismas. A gente tem que estar livre. Tem que ficar no fato. Isso é um celular. Ponto. O significado que você dá para ele é responsabilidade sua. Tudo bem? Isso é um celular, um aparelho para conectar pessoas, etc, etc. Passou daí, sofisma. O Cícero está ali. Quem é o Cícero? Meu irmão em Cristo. Passou daí, sofisma. Está ali a Ana. Quem é ela? Minha esposa. Já faz tempo. Gerou filhos e netos. Está tudo na nossa cama essa noite. Passou daí, é sofisma. E o que eu tenho que fazer? Amar. E o que ela tem que fazer? Me amar. Apesar de. Por quê? Se não for apesar de, vai elucubrar, vai criar pensamentos e vai afastar-se de mim ou eu dela. Porque a gente foi criando camadas que nem uma cebola, que perdemos a centralidade do Evangelho em nós. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estão entendendo? Está dando para ficar claro? Então quem não... Voltando então, continuando aliás, nós precisamos resgatar. Você precisa restaurar a comunhão com o Espírito Santo. E essa é a expectativa e o desejo de Deus. Um outro aspecto que é o externo é essa graça barata. Deus é amor. Não importa como eu vou viver. Deus é amor. Essa é a conversa. Generaliza tudo. Tudo é relativo. Eu tenho dó dos jovens de hoje, porque eles são bombardeados com essas ideologias que tudo está certo. Está errado. Por quê? Porque nós temos um manual de regra e prática que chama Bíblia, que nos dá parâmetro entre verdade e mentira. O resto, sofisma. Graça barata. Graça barata é graça sem sacrifício. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ele morreu por mim e por você. Prosperidade sem santidade.
sou abençoado, é sinal de aprovação de Deus. Deus está me aprovando, eu estou rico, tenho dinheiro, tenho empresa, tenho isso, não sei o quê. Deus está me abençoando. O fato de Deus te abençoar, meu amigo, é porque a chuva sempre cai para todo mundo, para o pobre e para o rico. O sol vem para todo mundo. Você não é melhorzinho porque tem. Por isso, você precisa tomar cuidado com esse sofisma. Aí é porque eu estou sendo abençoado aqui, acolá, então eu já não preciso orar, eu já não preciso me glorificar. Por isso que o Senhor diz que a dificuldade do rico entrar no reino do céu. Mas aí não é só o rico de dinheiro, não. É de ego inchado. É de autossuficiência. Eu sou o cara. Tolerância sem verdade. A tolerância sem verdade é não podemos julgar. De fato o Senhor disse, e Ele não julgueis para não ser julgados. Mas Ele não diz que temos que ter tolerância ao pecado. Por isso que nós vamos até o limite. E o pecado não muda o meu estado. É o que eu estou dizendo. O fato de alguém estar em pecado não altera o meu estado. Porque o meu estado é controlado pelo fruto do Espírito, Gálatas 5. Eu não vou reagir ao pecado do outro. Eu vou agir na palavra. Parece que estou igual a ele. Não estou não. Eu sou a luz que ele não está querendo. Eu sou o espelho que confunde ele. Até a hora que não suporta. Mas nós temos que ser luz. Temos que ser rio de águas vivas. Meus irmãos, o evangelho social, um outro sofisma. O que importa é ser bom. Não precisa nem pregar. É ser bonzinho. Não precisa nem pregar. Outro sofisma. Virou espírita agora. O evangelho, ele precisa ser reconhecido sem dúvida. Jesus manifesta seu amor, agindo em amor, mas também pregando, anunciando. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, a cultura desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Meus queridos, quero finalizar. Creio que vocês já entenderam. E o que nós estamos pedindo, eu digo nós, como pastores, é que você não se deixe levar por falsa sabedoria. Argumentos tão bonitos que parecem ser uma verdade, mas é mentira. E como eu posso saber disso? Pelo fruto se conhece a árvore. Pela palavra. O Espírito Santo te convida a renunciar. Porque sem dúvida é possível que aqui também há pessoas que se enganam pelos sofismas. Por quê? Porque o ser humano é assim. É difícil a gente se moldar à palavra. Não é tão fácil.
Negaram eu, como se diz o Senhor, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e vai. Então o Espírito Santo te convida a renunciar. Renunciar não é apenas dizer não ao pecado, mas renunciar é dizer sim para a verdade. Isso é renunciar. O meu foco, quando eu estou renunciando, o meu foco não está no erro. O meu foco está na verdade. E por que eu renuncio? Por conta da verdade. E por que não deve ser por conta do erro? Porque se eu deixar de fazer só porque socialmente errado, eu não entendi. Eu sou eu. É boas obras comigo mesmo. Aí eu deixei de fumar porque estava fazendo mal para mim. Não, você deixou de fumar porque a Bíblia diz que os viciados não terão parte no reino dos céus. Deu para entender o que eu quis dizer? Então o foco não está no erro. O foco está no Senhor. Por Ele, para Ele, tudo para Ele. Só para Ele. O Espírito Santo te convida a renunciar. Dizer sim à verdade. Reconheça, confesse. Traga luz. Traga luz aos seus pensamentos errados. Traz o Evangelho que destrói sofismas e te convida a construir. Te convida a construir um altar na presença dEle. Deus quer devolver a sua voz que está engasgada. Porque a tua voz está engasgada porque você não consegue falar do amor do Senhor. Virtudes de Cristo em nós. A voz dele através de nós. Destruindo os sofismas, rompendo as amarras do engano, renunciando para restaurar o altar. Você será levantado com uma voz profética nesse tempo. O altar é restaurado, o fogo reacende e a voz vai ecoar. Meu irmão, minha irmã, quero fazer um apelo. Se você entendeu, espero que sim. Venho orando por essa mensagem há 20 dias. E pedindo a Deus, onde está a chave maligna? E o Senhor diz: a chave maligna são os sofismas. Eu quero te convidar a dizer: Senhor, cria em mim um coração puro. Cria em mim, Senhor, me dê força para não julgar ninguém, para não idealizar aquilo que não vem da Tua palavra. Cria em mim um coração puro. Eu não quero viver isso comigo mesmo. Quantas vezes, Senhor, eu tenho judiado de mim, eu tenho judiado do meu coração, eu tenho pensado coisas ruins a meu respeito, eu tenho pensado coisas que eu fico me comparando muitas vezes e me perdendo em mim mesmo. Mas eu não quero mais isso. Eu quero que a paz do Senhor reine em meu coração. Eu quero que a Tua palavra se manifeste em mim e me dê força para andar na luz, na verdade. Se você quer se posicionar agora e tomar uma posição de abandonar todo sofisma, toda conversa frívola, toda mentira do diabo, tudo aquilo que vem, eu não quero mais. Eu quero andar na luz. Eu não quero dizer o que eu acho, mas eu quero dizer o que a Bíblia diz que é. Eu quero orar por você. E se você deseja
realmente entregar isso para o Senhor. Senhor, eu já me machuquei e tenho me machucado muito. E tenho me machucado muito. E machucado pessoas que estão ao meu lado. Mas eu não quero mais. Eu quero, com as forças poderosas do Espírito Santo, com a palavra do Senhor, eu quero renunciar a esse tipo de comportamento. E se você quer fazê-lo, faça agora. Vem aqui à frente, eu vou orar por você. Tenho certeza que hoje o Senhor vai te abençoar. E que todo sofisma, todo espírito de engano vai ser quebrado. E o Senhor vai trazer discernimento para você. O Senhor vai trazer discernimento. O Senhor quer trazer discernimento na sua mente. Ele vai trazer discernimento. Ele vai trazer. O Senhor vai trazer esse discernimento. Se coloque. O Senhor está sarando você. O Senhor está curando você. Porque quando a gente vive em meio aos sofismas, a gente tem que correr para terapeutas, para tentar descobrir o que está acontecendo com essa máquina aqui dentro. Eles nos ajudam, sim. Mas você precisa decidir. Eu não quero mais viver com sofismas. Eu não quero enganar mais. Bem rapidamente que eu quero encerrar o culto. Em nome de Jesus. Pode vir. Vem em nome de Jesus. Vem mais para frente um pouquinho. Senhor, a tua igreja, o teu povo. Oh Deus, como os sofismas destroem. Oh Deus, como a maledicência destrói pessoas. E como a sofisma destrói a verdade. Oh Deus. Deus, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja.
para não julgar, para não matar pessoas, mas também ajuda a tua igreja a não sofismar, para não distorcer a verdade. Meu Deus, vai derramando a tua bênção, derrama a tua glória, derrama teu poder. Oh, papai, eu te peço isso, em nome de Jesus Cristo, a fim de que teu nome seja glorificado, exaltado. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós e com todo o povo de Deus.